Sejam todos muito bem-vindos a mais um Mira no Céu, nosso panorama astrológico semanal aqui do Astrologicamente Podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Thaís Rosa, sou astróloga, sou terapeuta e vou trazer para você como é que vai ser a semana do dia 27 ao dia 2 de novembro. A gente vai entender quais são as energias da semana para que a gente possa se orientar aqui na Terra. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando, claro, se você conhece alguém que gosta desses assuntos, que gosta de se orientar, de saber, de entender como é que estão as energias do momento, não deixa de compartilhar esse episódio com essa pessoa, porque eu tenho certeza que vai ser muito interessante essa troca de hoje. A gente inicia a semana no dia 27, no domingo, com a lua minguante, né? A lua minguante, ela aconteceu lá no dia 24, na energia de Leão, mas agora, no domingo, a gente já está com a lua minguante, ainda mais já no signo de Virgem, ou seja, é um momento muito propício para a gente colocar as coisas em ordem, para a gente conseguir ver quais são as nossas prioridades e se organizar para que a gente possa, sim, ter relações melhores, ter uma vida mais equilibrada, mais justa, mais harmônica, da maneira como a gente merece. Mas para isso a gente precisa sentar e mensurar as coisas. Virgem é uma energia de mensuração, tudo aquilo que a gente pode quantificar. Então é importante a gente olhar para as nossas finanças, olhar para as nossas metas, para aquilo que a gente precisa mudar na nossa vida material, no nosso cotidiano, na nossa rotina, para que a gente possa alcançar esse equilíbrio a longo prazo, certo? Então, lua minguante sempre pede uma introspecção, uma reflexão, um momento da gente olhar para a nossa vida e ter essa amplitude de olhar para que a gente possa fazer as alterações necessárias, os ajustes necessários, para que a gente possa entrar numa nova energia que vai acontecer nessa semana de uma outra forma, mais abertos. Sempre quando a gente pensa que a gente quer algo novo, que a gente vai colocar uma coisa nova, a gente precisa antes preparar o terreno, a gente precisa tirar as ervas daninhas, a gente precisa deixar o terreno preparado para que a semente possa entrar no solo e crescer, florescer, certo? Então, a lua minguante se trata desse momento em que a gente começa a fazer uma limpeza do nosso terreno, em que a gente digere os aprendizados da alunação anterior, que é Libra, né? Que começou lá no dia 2 de outubro, até o dia 1, a gente está vivendo esse processo de integração dos aprendizados acontecidos lá na lua nova, na energia libriana, né? Então, é um momento de assentar esse conhecimento. Por isso, essa fase mais introspectiva, mais reflexiva, para que a gente possa realmente assimilar o que foi aprendido. Então, convido você, inclusive, a olhar o que estava acontecendo lá no dia 2, como é que foi esse seu mês de outubro, né? O que aconteceu, como que isso reverberou dentro de você, quais foram os aprendizados para que você possa se preparar para a próxima lunação, que vai ser em Escorpião, certo? Na segunda-feira, no dia 28, a gente tem alguns aspectos interessantes no céu. A gente começa com o Sol, que está em Câncer, fazendo um trígono com Netuno, que está em Peixes. Trígonos sempre são aspectos muito favoráveis, são aspectos fluidos, são aspectos leves, que trazem aí para a gente um convite muito forte da gente se conectar com o sutil, da gente conseguir perceber o sentido e o propósito daquilo que a gente faz, as nossas ações. As nossas ações, elas precisam ser direcionadas para conquistar os nossos objetivos. E esses objetivos precisam estar conectados com algo maior para que a gente tenha essa coragem, para que a gente consiga direcionar e canalizar as nossas ações para que elas sejam construtivas. Então, é um momento da gente realmente internalizar, né? Da gente silenciar a nossa mente e realmente refletir sobre os nossos valores, sobre aquilo que faz sentido para a gente, se as nossas ações elas estão coerentes com aquilo que a gente acredita, com o bem comum, com essa energia que permeia todos nós. Peixes fala muito dessa sensação, dessa energia de que nós estamos todos conectados. Então, quando eu agrido alguém,
em última instância, em algum nível, eu estou agredindo a mim mesmo. E quando a gente consegue perceber isso, a gente vai se orientando na vida de uma forma mais amorosa, mais cuidadosa, mais zelosa, que é a energia canceriana, né? A energia de cuidado, de proteção. Então, é um momento de você olhar para isso, né? O quanto você tem atitudes que cuidam, que curam e que afagam as outras pessoas, e o quanto isso está alinhado com aquilo que você realmente acredita. Nesse mesmo dia, a gente tem Vênus, que já entrou na energia de Sagitário, fazendo uma quadratura com Saturno, que está em Peixes, né? Então, é um movimento tenso, mas provocando aí para a gente um movimento de encontrar prazer em construir aquilo que a gente tanto deseja, sempre mirando conceitos mais elevados, sempre mirando o bem comum, o amor, né, as virtudes, porque Sagitário fala sobre isso, sobre a gente se conectar com uma sabedoria, com uma filosofia de vida, com as nossas crenças, com aquilo que nos eleva. E Peixes é um signo que fala muito sobre esse amor incondicional, sobre essa compreensão, a compaixão, né? Então tem uma conexão muito forte aí com esse campo sutil que vem através das experiências, a sabedoria que vem das experiências, das sensações, e isso traz aí para a gente um movimento nesse sentido de expansão e de cura, para que a gente possa ter relações mais prazerosas e construir uma realidade mais agradável para todos nós. Claro que, por ser um trânsito tenso, talvez isso venha com um certo desconforto, mas lembra que todo desconforto está te levando para a transformação. Então, olha para isso e observa o que você precisa aprender nessa situação para que você possa transmutá-la, transcendê-la, certo? Nesse mesmo dia, nós temos essa mesma Vênus fazendo um sextil com Lilith. Lilith representa para a gente as nossas repressões, aquilo que a gente deixa contido dentro de nós. Lilith está na energia de Libra. Então, é um impacto forte nas nossas relações, trazendo aí para a gente esse olhar de eu preciso expor as minhas necessidades, ainda que eu não consiga admitir nem mesmo para mim. Mas com uma fé e uma esperança e um entusiasmo que tem essa energia sagitariana. Então, é um prazer ali em se sentir até seguro para poder conversar com uma pessoa, com um parceiro, com uma parceira, né? Seja relacionamento amoroso, ou seja, um sócio, de fato, nossa, tem algumas coisas que eu não estou conseguindo suprir nessa relação. A gente precisa sentar e conversar sobre isso. Então, essa segunda-feira, ela é um dia super interessante para a gente reavaliar a forma como a gente está se relacionando, a forma como a gente está agindo no mundo. Observa se as suas ações, elas estão indo na direção da cura ou na direção do vitimismo, da sensação de insuficiência. E compara isso com as relações, porque tem tudo a ver nesse momento, nesse céu, as relações, as suas atitudes. Talvez você tenha agido de uma forma reativa aos seus padrões passados, e isso precisa ser superado para que você possa construir novas relações, novas formas de viver a vida. E então é um convite aí de ressignificar, de cura e de transcendência, de entrar em contato com uma verdade maior. Na quarta-feira, dia 30, a gente tem Mercúrio, que está em Escorpião, fazendo uma oposição a Urano, que está em Touro. Mercúrio é o planeta que vai falar sobre a nossa forma de pensar e de expressar as nossas ideias, de conectar os conceitos e extrair um significado, né? Como que a gente conecta as diversas coisas que a gente observa no mundo e vai dando significado para isso. Quando a gente tem essa oposição, qual que é o convite? O convite é que a gente consiga se abrir, desapegar de certos conceitos que a gente tem, para que a gente possa viver novos paradigmas, novas formas de viver em sociedade, novas formas de viver a vida e de se relacionar com a matéria. Por que se relacionar com a matéria? Porque Urano está em Touro, vai falar para a gente sobre como que a gente lida com o nosso bem-estar físico, nosso conforto material, como que a gente gerencia os nossos recursos, como que a gente lida com o nosso dinheiro, com a nossa profissão, com os nossos talentos, o que a gente
pensa sobre esses assuntos. Às vezes a gente acha que o trabalho é um grande sacrifício, que ele não pode ser prazeroso, ou que nada vem fácil nessa vida. Será que esse é o tipo de pensamento que está te conduzindo para o bem-estar? Ou ele te deixa num lugar de angústia e sensação de desconforto constante? Talvez essa tensão ela vai vir justamente para te provocar a mudar, a abrir mão desse tipo de pensamento e se conectar com outras formas de pensar que sejam mais fáceis, mais produtivas, mais construtivas. E claro, toda quebra de padrão, ela vem com um desconforto porque você está indo para o campo do desconhecido, você está indo para o campo daquilo que, de perder as suas estruturas, né? Então, talvez seja uma sensação de que você está perdendo o seu chão, mas isso é tudo de uma forma simbólica, tá, pessoal? Pode ser que aconteça alguma coisa que aconteça na matéria mesmo, mas acredito que, como o Mercúrio é um planeta muito rápido, normalmente os trânsitos com esses planetas rápidos, velozes, eles não são tão impactantes, né? Porque logo já vem um outro trânsito, então é essa constante mudança. E é até interessante da gente pensar sobre o seguinte: a matéria, tudo que é material, está em constante transformação. Então, o que acontece? Se tudo muda o tempo todo, eu não consigo ter previsibilidade. Se eu finco tudo aquilo que eu tenho na matéria, por exemplo, se eu acredito que eu sou boa pelos resultados que eu produzo, pelo dinheiro que eu ganho, pela quantidade de coisas que eu tenho, eu posso perder isso a qualquer tempo. A matéria, ela, por ser matéria, já implica que ela vai perecer. Então, se eu perco tudo, eu perco o meu chão, né? Por quê? Porque eu tô calcando a minha identidade naquilo que eu tenho, naquilo que eu faço, e não naquilo que eu sou. Não nos meus conceitos fundamentais, não em conteúdos mais elevados. Então, pode ser que a vida venha te provocar nesse sentido de, olha para o que realmente importa. E te fortalece aí, porque a matéria muda. Porque as coisas vêm e vão, pessoas vêm e vão, mas você permanece na sua vida. Você sempre vai ter que conviver com você mesmo. E como é que é esse teu diálogo interno? Ele é um diálogo edificante ou ele te coloca sempre para baixo? Porque Mercúrio fala sobre o nosso mental. Essa vozinha na tua cabeça aí, ó, é Mercúrio. Como é que tá essa conversa? É hora de olhar para isso. No dia 1º de novembro, sexta-feira, a gente tem Mercúrio, que ainda está em Escorpião, fazendo um trígono com Netuno em Peixes. Então, o céu vai estar aí cheio de água, e ainda nesse mesmo dia a gente tem a lua nova acontecendo no 9º grau de Escorpião, dando início à temporada escorpiana no ponto de vista de lunação, né? A lunação sempre se inicia na lua nova, e ela tem uma duração de 28 dias, em que a lua vai passar por todo o zodíaco, nos auxiliando a integrar, a compreender a energia escorpiana dentro de nós, na nossa vida. E cada um de nós sente essa alunação de uma forma muito específica, de acordo com o nosso mapa astral. Então, o meu convite é que você descubra onde está o 9º grau de Escorpião no seu mapa, porque vai cair em uma área da vida específica. Por exemplo, no meu caso, eu vou estar revendo as minhas crenças, as minhas filosofias, as minhas verdades. Mas talvez você esteja revendo a sua carreira, os seus objetivos pessoais, ou então as suas amizades, ou então a sua forma de se posicionar no mundo. Então, existem vários aspectos, ou suas relações, existem vários aspectos que podem ser alvo dessa alunação. Então, é importante que você olhe e encontre onde está o 9º grau de Escorpião. Te convido a olhar lá no meu Instagram, eu sempre ensino como fazer isso, é algo muito simples. Você pode fazer seu mapa de forma gratuita no site astro.com ou outros sites que existem, que fazem o mapa astral, né, a mandala, de forma gratuita. E ali você consegue descobrir onde é que vai acontecer essa alunação, qual é a área da vida que vai ser impactada, qual é a área da vida que vai ser convidada a se transformar. E vamos falar então desse céu de lua nova. Com Mercúrio fazendo
esse trígono com Netuno, a gente tem uma intuição, uma inspiração, né? Então esteja atento aí o que você está sentindo, o que você está pensando, porque talvez você tenha ideias muito inspiradoras nesse dia. A lua nova sempre é um convite para a gente plantar uma nova semente. Só que a lua está negra no céu. E olha só que interessante, né? A lua ela não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Na lua nova, o sol está em conjunção com a lua, então a gente não consegue ver a luz do sol, não está refletida, né? Então é como se a gente visse, a gente está na Terra, aí tem a lua, é como se o sol estivesse atrás da lua e a gente não consegue refletir a luz. E o que acontece na lua nova? A gente não consegue, a gente não tem muita objetividade, a gente não tem clareza dos nossos sentimentos. Então a coisa está um pouco confusa. Quando você está no escuro, né? Pensa antigamente, na lua nova, o homem das cavernas, ele não tinha luz. Ele se guiava, se orientava pelo céu noturno, pelas estrelas, pela lua, mas se a lua está negra no céu, você tem pouca visibilidade. E quando você tem pouca visibilidade, o que você precisa? Você precisa andar com cuidado. Você vai tateando, porque você não está vendo o que tem na sua frente. Você não está vendo o perigo, você não está vendo as oportunidades. Então, é um momento em que a gente sente já uma vontade de fazer alguma coisa, de iniciar um projeto, mas a gente não sabe como que isso vai se desenrolar, né? Então, é justamente essa sensação. Não sei se quando vocês eram crianças, vocês tinham isso. Eu lembro que eu falava muitas vezes assim, ai, mãe, tô com vontade de fazer alguma coisa, mas eu não sei do quê, não sei o quê. A mãe falava assim, ai, Guilherme, vai brincar, né? Ai, menina, vai brincar. E essa sensação, tu tem vontade de fazer alguma coisa, mas tu não sabe muito bem o que. Por isso que é interessante olhar para essa casa onde está acontecendo essa alunação, porque ele pode ter uma pista. E outra coisa, se você tem planetas importantes em Escorpião, se você tem planetas ali, se você tem Escorpião no seu ascendente, no meio do céu, né, são casas que vão aí, é um momento de muito aprendizado, é um momento de muita transformação. Escorpião fala sobre essa transformação profunda, sobre entrar em contato com as suas emoções, sobre ser verdadeiro com você mesmo, ter coragem de olhar para as suas sombras, encarar e dizer assim, poxa, pois é, isso aqui existe em mim, eu preciso aprender a lidar com isso, não é negando que eu vou resolver esse problema, não é fingindo que não existe, não, eu preciso encarar isso de frente, aceitar, acolher isso em mim, para que daí sim eu possa sofrer por algo novo, né? Eu tenho um professor de análise que ele dizia o seguinte, que a terapia nos permite sofrer por algo novo, né? Porque a gente passa a vida sofrendo às vezes pela mesma coisa e aí a gente começa a fazer terapia, a gente vai ter outro sofrimento, né? Porque o sofrimento é inerente à vida e a gente vai aprendendo e crescendo, se desenvolvendo a partir desse contraste. Então, é uma semana de você que a maior parte dela a gente vai estar ali integrando os aprendizados da alunação anterior, mas na sexta-feira a gente já vem com uma sensação de que algo novo está por vir, renovando as nossas esperanças, renovando as nossas intenções. Então é um ótimo momento ali a partir da sexta-feira de você fazer o seu caderno de intenções, de você pedir que você consiga ter essa coragem de enfrentar os porões da sua alma para poder transcender as suas dores, as suas mágoas, as suas dificuldades. E às vezes a gente pede coisas muito materiais, né? Quem sabe se a gente pedir coragem, se a gente pedir clareza, se a gente pedir discernimento, a gente não consegue viver uma vida melhor, né? Porque às vezes a gente pede aquilo que a gente quer, né? No sentido assim, eu quero uma casa, eu quero uma transição de emprego, eu quero uma pessoa, mas e se a gente pedisse as condições necessárias para viver um relacionamento saudável, as condições necessárias para ter um bom relacionamento com o dinheiro, as condições necessárias para viver uma realização do trabalho, né? Por que a gente não pede força para nós, para que a gente possa se capacitar e ser cada vez melhor para conseguir conquistar as coisas que a gente tanto deseja? A gente já pede a coisa em si, né? Quem sabe a gente pode mudar um pouquinho essa nossa forma de orar, de pedir, de intencionar, não é mesmo? No sábado, dia 2, a gente tem Júpiter,
que está em Gêmeos, né, retrógrado, pedindo aí para a gente essa revisão dos nossos conceitos, da nossa forma de pensar, da nossa forma de falar, de se expressar as nossas ideias, fazendo um sextil com Quirón, que está em Áries. É um momento, então, muito propício para a gente renovar a nossa fé acerca da nossa capacidade de autonomia, de autodomínio, de independência, de tomada de decisão, de em busca da nossa liberdade. Então, pode ser muito interessante talvez você veja alguma informação na internet, ou então você entre em contato com alguma pessoa que te traz uma nova percepção, uma nova forma de pensar, uma nova informação, e a partir disso você consiga se curando, né? Curando as suas feridas com relação a essa energia ariana, que pode ter relação com agressividade, pode ter relação com não posicionamento, ou com uma incapacidade de tomar decisões, ou com uma procrastinação. Então, todos esses temas que estão relacionados de alguma forma com a capacidade de se autodeterminar, de ir em busca da sua autonomia, dessa liberdade, dessa capacidade de criação. Talvez você esteja se sentindo sem criatividade, sem ideias, sem ânimo, sem vontade. Talvez seja o momento agora de você ressignificar isso a partir de uma nova forma de interpretar o mundo. Nesse mesmo dia, nesse sábado, a gente tem Mercúrio que, dando o seu último suspiro pela energia escorpiana, fazendo um trígono com Plutão, que está em Capricórnio, no último grau, aí trazendo para a gente essa capacidade de pensar e de se comunicar para essa cura, para essa regeneração. Por quê? Porque Plutão fala disso, né? Plutão fala de regeneração, de grandes transformações, dessa mudança muito profunda e interna a partir dessa visita. E pensa bem, né? Se Mercúrio está em Escorpião, que é o signo que Plutão está associado, a gente pode pensar que é um momento aí muito ímpar para a gente realmente se desapegar de certos conceitos com relação à matéria, que já foi ali dito lá sobre o dia 30, sobre a quarta-feira, né? A gente está aí num embate entre espírito e matéria, sobre o mundo sutil e o mundo material. Então, é justamente essa organização entre o que é sutil e o que é material, que as coisas não estão separadas, elas estão integradas, e a gente tem essa visão muito dual. Talvez seja o momento da gente aproximar, né, essa parte espiritual, essa parte da matéria, parar de achar que o dinheiro é algo impuro, que te torna mal, parar de achar que o trabalho é um grande sacrifício, que a vida é sofrimento, assim, no sentido de um sofrimento sem causa, né? Um sofrimento injusto. A vida tem sofrimento, mas ela está sempre nos impulsionando para o progresso, né? O sofrimento inerente à vida é algo que está para todo mundo. Todo mundo, em algum nível, sofre. Então, sabendo disso e entendendo que tudo que acontece na minha vida está a serviço da minha evolução, eu paro de me sentir injustiçado pela vida e entendo que eu preciso aprender com alguma coisa ali, com aquela situação. Algo ali há para mim, e eu preciso ter maturidade, eu preciso ter inteligência emocional, eu preciso ter essa fortaleza emocional dentro de mim para poder conseguir superar essas adversidades e aprender com isso e viver novas experiências. E depois desse trânsito fluido, a gente tem Mercúrio saindo da energia escorpiana e entrando na energia de Sagitário às 19h18. Então, esse Mercúrio que estava super focado em olhar para dentro, em entender, em pensar sobre esses temas mais tabus, um pouco mais densos, temas mais profundos, agora vai para a energia de Sagitário, trazendo aí uma renovação na nossa esperança, na nossa fé, no nosso otimismo, no nosso entusiasmo, trazendo aquela vontade de viver, né? No sentido de, agora que eu entendi as coisas, agora que eu vi, né, o contraste e que eu encarei as minhas dificuldades, eu posso voltar mais forte, eu posso olhar a vida de outra maneira, posso me relacionar com a vida de uma outra maneira, me abrir para novas sabedorias, para novas experiências e viver o que a vida tem para me oferecer.
Então, renova nosso entusiasmo pela vida, o que é muito interessante, porque a alunação escorpiana, ela tem essa profundidade, mas como a vida ela é perfeita em todos os seus detalhes, a gente tem um contraponto que é Vênus em Sagitário e Mercúrio também trazendo aí para a gente esse otimismo, essa fé no futuro, na jornada, em nós mesmos, na própria vida, que se encarrega de nos encaminhar para o nosso lugar, e a gente vai tendo mais força para lidar com esse movimento de transformação que todos nós estamos passando, cada um a seu nível, cada um em seu lugar, de sua forma, né, dentro das suas circunstâncias, mas todos nós, a partir do dia 1º, estamos sendo convidados a nos transformar em alguma área da nossa vida. E te convido, então, a olhar, a entender como é que essa alunação está pegando para você de acordo com o seu mapa, porque isso traz uma individualidade, a gente consegue perceber isso de uma forma muito mais nítida na nossa vida e fica mais fácil realmente da gente se orientar. Espero que vocês tenham gostado do panorama semanal, desse Mira no Céu, e que a gente possa se encontrar na semana que vem. Tenham todos uma ótima semana. Um beijo.